Bom, vamos então começar. Como não compreender Lacan, é o título do nosso seminário. Esse não compreender, isso é um título jocoso, como eu já disse algumas vezes. Poderia ser substituído esse não compreender como interpretar Lacan, porque Lacan não é fácil de ser lido e buscar compreendê-lo é um exercício às vezes vão. Ele mesmo dizia: não tentem me compreender, mas tentem me interpretar, porque vocês serão psicanalistas, ele dizia para o seu público. E o analista não recebe nada mastigado, né? Isso só acontece depois de um período mais longo de análise, em que a transferência, em alemão freudiano Übertragung, está realmente instalada, né? E hoje o tema é os uns e o Iadelan. Os uns, que seria várias vezes o várias vezes, e o Iadelan quer dizer o A1. Será que existe o na psicanálise? Será que o na psicanálise existe? Ou existe algum número menor do que que nós vamos comentar, né? E vamos ler então aqui alguma coisa do Jacques Alain Miller, no seminário 19, 3 pontinhos ou pior. Ele afirma: não sei, eu não acredito que exista em psicanálise. E por que? Nós vamos dizer lá na frente por que não existe o No cerne do presente seminário, esse aforismo A1, que é o Iadelan, né? É o neologismo lacaniano, né? Iadelan. No cerne do presente seminário, esse aforismo que passará despercebido, completa o não existe da relação sexual. Essa é uma afirmação lacaniana de que a relação sexual não existe. Le rapport sexuel n'existe pas. O que ele quer dizer que existe a castração e existe não o gozo, porque o sujeito nasce com o gozo, mas ele precisa se livrar do gozo e entrar no mundo ético do desejo, pelo processo da castração, né? O gozo do outro, que é o máximo gozo, corta um pedaço desse gozo, dessa pulsão. Tem o gozo fálico, la jouissance phallique, corta uma parte e chega ao pli de jouir, o mais de gozar, e finalmente ao objeto pequeno a, que é um algarismo representativo do desejo, um objeto da civilização. Então não existe da relação sexual. A relação sexual não existe. Enunciando o que há. Entenda-se o sozinho. Sozinho em seu gozo. Então, o mais não é 2. O 2 é, na verdade, uma impossibilidade. Vamos ver na frente isso. Sozinho em seu gozo, essencialmente o autoerótico, o sujeito, assim como em sua significação fora semântica. Aqui começa o último ensino de Lacan. Esse livro 19 é considerado o último ensino de Lacan. Aí está tudo que ele ensinou. E, no entanto, é tudo novo, renovado, virado de pernas para o ar. Jacques Alain Miller, que foi aluno dele e finalmente se tornou seu genro, o herdeiro da obra de Lacan, e é aquele que vem organizando todos os seminários de Lacan, salvo o seminário 21, que não foi organizado por ele, mas organizado por um brasileiro que andou trabalhando com seminários de Lacan nos Estados Unidos. Como o real. Aqui nós invocamos o real como sendo uma nova lógica criada
não é a lógica aristotélica, mas é uma nova lógica criada na psicanálise do real, do simbólico e do imaginário. O real é aquilo cujo sentido é difícil de ser acessado na psicanálise, e que nós fazemos furos de simbólico realmente para acessar o real. E o real. E Lacan tem um grande dito, e o que é recusado no simbólico pode voltar, se é um significante fundamental, como é o S1, significante do nome do pai, le nom du père, se é um significante muito importante, pode voltar em forma de delírio e alucinação. Então o real pode estar ligado a um significante isolado, não ter muita importância, ou pode ter importância com a estrutura psicótica. Mas não temos preconceito contra a estrutura psicótica nenhuma, e isso nós vamos abordar lá na frente, né? O simbólico, nós sabemos que símbolo, bols quer dizer partes, e sim quer dizer soma, acima de fragmentos, para tentar formar o máximo possível, se aproximar do número 1. Isso acontecia na Grécia antiga, na Grécia clássica. Uma pessoa pegava um objeto, ficava com uma parte, ou dava para um, a metade, dava outra metade para outro, para se um dia se encontrasse, esses objetos esses fragmentos seriam acoplados e as pessoas se reconheceriam. Então isso era o simbólico. O imaginário, que é a imagem, vem da primeira teoria de Lacan, que é o estádio do espelho de Lacan. O bebê, quando nasce, olha no olho da mãe, até um ano e meio de idade, ele olha no espelho, mas ele não sabe que aquela imagem no espelho é o seu próprio eu, o eu corporal, o seu eu. Mas com 1 ano e meio a criança já não olha mais para o pai ou para a mãe, quando está na frente de um espelho plano, ele já reconhece com 1 ano e meio que ali se trata de eu sou eu, ali é o meu eu, né? É o estádio de espelho de Lacan, que foi a primeira teoria, depois que Lacan terminou o doutorado dele em psiquiatria, em que ele realmente estudou dentro da psicanálise. Então, vejam vocês, Lacan ensinava a primazia do outro na ordem da verdade e na do desejo. Aqui, ensina a primazia do um, na dimensão do real. Rejeita o 2 da relação sexual. O 2 não existe. Não existe. E o da articulação significante. Também não existe 2. Um significante tem sentido para outro significante. Nós vamos falar lá na frente alguma coisa sobre isso. Rejeita o grande outro, eixo da dialética do sujeito. Os grandes outros, a metáfora materna e a metáfora paterna, são o reservatório de significantes que vão compor o sujeito, que vai oferecer significantes para compor o sujeito. Rejeita o grande outro, eixo da dialética do sujeito e remete à ficção. Desvaloriza o desejo e promete o gozo. O gozo que tem que ser vencido, né? Rejeita o ser que não passa de semblante. O que é o semblante? O semblante, poderíamos lembrar de Kant, né? Na medida em que ele fala na intuição, introjetar o objeto, segundo o entendimento, segundo nível, terceira a razão pura, né? A razão quase pura, não seria pura. Então o semblante, e finalmente vem o númeno, né? Então o fenômeno seria a intuição, o entendimento e a razão. Esse é o fenômeno que é compreendido dentro da tópica kantiana. E finalmente o número, que é aquilo que não pode mais ser compreendido. Número. E na verdade o número seria da esfera do real. Rejeita o ser que não passa de semblante. Então o número é um semblante. Aqui a enologia. Enologia é a doutrina do um. Em grego, enologia. Doutrina do um.
supera a ontologia, teoria do ser. Ele acha mais importante a questão da enologia do que a teoria do ser. A enologia, ela é composta dos significantes. Um significante que tem sentido para outro significante, que tem sentido para outro significante. Essa é a enologia psicanalítica. A doutrina do supera a ontologia, que é a teoria do ser, que é alguma coisa ligada ao filósofo Parmênides e especialmente também a Platão, porque Platão repete o poema A Natureza de Parmênides, né? E a ordem simbólica não é outra coisa no real senão a liberação do donde o abandono dos grafos, os grafos ali, o grafo dos desejos que nós vamos apresentar, não hoje, e das superfícies topológicas em favor dos nós, o nó Borromeu de Lacan, real, simbólico, imaginário. 3 barbantes, um amarrado no outro, que compõem a estrutura do sujeito, que se for desatado, os outros todos se descolam. Então o real, simbólico e imaginário é importante, e Lacan avançou do seminário 23 para o nó borromeano de 4 aros, o chamado santome, né? E esses 3 aros são amarrados pelo objeto pequeno a. Objeto pequeno a, que é um algoritmo produzido por Lacan, que é a representação do desejo. A relação do sujeito, do S barrado, que é o sujeito com o objeto pequeno a, é realmente uma tema do desejo, né? Não é outra coisa, e a ordem simbólica. Ele está comentando aqui o nó Borromeu. Não é outra coisa no real senão a iteração do Ele diz que a ordem simbólica seria a repetição do iteração, né? Donde o abandono dos grafos e das superfícies topológicas em favor dos nós. Estamos falando aqui dos nós de 3 aros, de 4 aros, né? Onde ele estudou, de 4 aros, ele estudou o caso de James Joyce, o escritor irlandês, né? Que tinha um sintoma psicótico, mas não era um psicótico clinicamente. Então, os nós feitos de rodinhas de barbantes, que são uns encadeados, né? O real, o simbólico, imaginário, o RSI, o sigma, a letra sigma, que representa o 4º aro criado no seminário 23. O individualismo, ainda Jacques Lamillard, né? Porque se fala em indivíduo. Para a psicanálise, o indivíduo não existe. Ele não existe, o indivíduo. O indivíduo é aquilo que é indivisível. E nós somos sujeitos divididos. Nós somos uma divisão. Nós somos uns que não se somam. E vamos ver isso no triângulo de Pascal. Pascal, aquele que apostou, que fez a aposta, que era melhor apostar da existência de Deus, que não podemos provar, que se Deus existisse, você ganharia algo mais, ganharia alguma coisa. Se não existisse, não perderia nada. Então, ele fala do individualismo. Ele em vez de individualismo, é individualismo. Como sendo algo que pode ser dividido e que é dividido. Porque nós não temos a unidade na psicanálise do ponto de vista do sujeito e no ponto de vista do eu. Lembrem-se, diz Jacques Lamillard, o seminário 18 suspirava. Quando ele fala do seminário 18, ele está falando d'un discours que ne serait pas dissemblant, de um discurso que não fosse o semblante. Então ele diz aqui, lembrem-se, o seminário 18 suspirava por um discurso que não fosse semblante. Lacan tira o corpo. Não é do meu, porque o meu discurso tem semblante, né? Pois bem, o seminário 19, que é 3 pontinhos, ou pior, o PIR, 3 pontinhos do PIR, eis a tentativa de um discurso que partiria do real. Ele coloca o real, ele valoriza muito o real
nessa fase do seu ensino. Real, simbólico e imaginário, nós já falamos, e o sigma, o santom, real, imaginário, o real, simbólico, imaginário e o sigma, que é um aparelho psíquico em psicanálise. Isso é muito importante para o analista. Pensamento radical do individualismo moderno. O individualismo moderno é o que está acontecendo, né? As acham que é individualismo, mas é individualismo moderno. Jacques Alain Miller. A ironia lacaniana do Iadelan. A tradução desse Iadelan, eu poderia traduzir do francês para o português como A do mas fazem a tradução A1. Será que A1? O Iadelan é uma ironia lacaniana, o A1, que nos faz lembrar a história dos algarismos, né? Nós vamos lembrar a história dos algarismos que ele coloca profundamente nesse seminário 19, 3 pontinhos ou pior, o pico, né? Nós temos Leonardo Fibonacci, o matemático italiano, que traz em sua obra Liber Abaci, o livre do ábaco, né? Seria a tradução do latim, os números indo-arábicos, porque o mundo ocidental, até antes de Leonardo Fibonacci, penava com as letras I, a letra V, I representando o os algarismos romanos, o V representando 5, o X representando 10, o L representando 50, o C representando 100 e o M representando 1000, que não incluía o zéfiro, não tinha zero nos algarismos romanos, né? Não havia zero, que o zero é derivado da palavra que foi criado na Mesopotâmia, no Egito, né? Esses números foram criados na Índia por hindus e foram disseminados e chegaram até Leonardo Fibonacci, acho que no ano 1302, alguma coisa assim, porque ele nasceu no século XIII, em mais ou menos 1202 ele toma conhecimento dos algarismos arábicos. E era um sofrimento, porque não existia o zero, não incluía zero. A palavra zero vem de zéfiro, um vento de uma dada posição geográfica, Sifte, e complicava a ideia da ciência. Como nós jamais teríamos o computador, a computação, se nós não tivéssemos obtido zero. E o zero foi uma criação dos hindus, dos mesopotâmios, né? E que foram trazidos pelos muçulmanos quando vieram para a Europa, né? No ano 1200, 1300, nós sabemos que a Espanha teve uma grande luta contra os muçulmanos, que começou mais ou menos no século XII, mas eles eram povos instruídos, tinham muitos pensadores, muitos filósofos, muitos matemáticos, né? Mas os reis católicos da Espanha, a rainha Isabel e o rei Fernando continuaram a luta pela expulsão dos muçulmanos da Espanha, pela expulsão dos judeus da Espanha, né? Isso foi alguma coisa, mas eles deixaram muitos elementos importantes para a civilização. E eles aqui trouxeram os algarismos arábicos, e isso foi estudado por Leonardo Pisano ou Leonardo Fibonacci, um matemático que é muito importante na história da nossa civilização. Os algarismos indo-arábicos e a geometria. É interessante
Vocês estão com o guia? Todo mundo está me ouvindo? Então, estão com o guia do seminário? Ok. Então veja vocês, nós temos o número, o algarismo. Um algarismo é derivado de um matemático daquela região, da Índia, né? Dos hindus. O número 1 tem um ângulo. O número 1 é um ângulo, originariamente. O número 2 tem dois ângulos. A gente percebe aqui na imagem. O número 3 tem três ângulos, né? Três ângulos. Então é uma derivação da geometria, né? O número 4 tem 4 ângulos. O número 5 tem 5 ângulos. O número 6 tem 6 ângulos. O número 7 tem 7 ângulos. O número 8 tem 8 ângulos. E o número 9 tem 9 ângulos. E temos aqui nenhum ângulo, que seria o zero, né? O zéfiro, né? A cifra, né? Ele não tem, ele é um zero. O zero não tem nenhum ângulo. E nós temos aqui uma tabela. Temos os números arábicos, os números hindus no ano 300 a.C., temos no ano 500 depois de Cristo, e temos no mundo árabe em 900 depois de Cristo, temos no mundo árabe na Espanha, porque os muçulmanos invadiram a Espanha num dado momento, mas os reis católicos os retiraram da Espanha, assim como retiraram os judeus, e transformou a Espanha num estado, num reino eminentemente católico, né? Fernando de Aragão e Isabel I de Castela. Temos aqui no ano árabe, Espanha, no ano 1000, os algarismos, como eles estão escritos, está na tabela. E temos no italiano, nós temos já os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, numa representação que seria atual, e foi com essa representação e com os triângulos que Leonardo Fibonacci trabalhou para que esses algarismos pudessem se tornar acessíveis ao mundo, que naquele momento o comércio já funcionava de maneira plena no mundo. Eduardo Fibonacci, se não me engano, ele viveu em Pisa e Milão, ele viveu por ali, porque não existia a Itália, né? Existiam, na verdade, pequenos reinos qualquer do Império Romano do Ocidente, o Vaticano, os chamados reinos papais, que eram 5, e cada cidade tinha o seu monarca, né? A sequência e número de ouro de Fibonacci. O número de ouro de Fibonacci é importante. Será que na psicanálise nós poderíamos ter um número de ouro? Acredito que sim. Mas o número de ouro, nós temos aqui a sequência de Fibonacci, que é o 1, mais o 1. Temos o 2, o 3, o 4, o 3, o 5, o 8, o 13, 21, 34, 55, 89, 144. Se for dividindo um pelo outro, 3 por 5, 8 dividido por 13, 21 dividido por 34, nós vamos ter uma razão chamada 0,60. Mas se dividirmos 21 por 13 e 89 por 55, nós vamos ter um número chamado número de ouro de Fibonacci, que é 1,618, representado pela letra Φ, a letra grega, que vem do nome de Fídias, que foi o construtor do Partenon. Então, esse número de ouro de Fibonacci está presente nas obras de artes, na arquitetura, em obras da natureza, caramujos, em várias coisas. Essa fórmula, esse número de Fibonacci, que é o chamado número áureo, ou número de ouro, ele está presente.
Por que o número áureo não se aplica à psicanálise? Porque o número áureo ele seria mais de um, seria alguma coisa além do um. E na psicanálise, nós vamos dizer que não temos a unidade na psicanálise. No sujeito psicanalítico e no aparelho psíquico, nós não temos a unidade, nós temos uma divisão, não é? E voltamos à questão do Iadelan. O Iadelan é uma brincadeira de Lacan ou é uma ironia de Lacan A1, e ele deixa claro que não há, que esse A1 é irônico. Não existe o um, porque o um tem uma transcendência superior na filosofia antiga. O triângulo de Pascal. Pascal, eu já falei, né, na aposta dele na existência de Deus, né? E Lacan coloca isso muito claramente no seminário dele. É melhor apostar na existência de Deus, nós não podemos provar a existência de Deus. Se Deus existir, nós ganhamos muito. Se Deus não existir, não perdemos nada. Essa é a aposta de Pascal, que não me lembro em qual seminário de Lacan em que isso é relatado. Então aqui nós temos vocês estão vendo o triângulo de Pascal? Está aí no guia, né? O triângulo de Pascal, nós temos dois lados. Vamos dizer o lado esquerdo, que é composto de um, né? De um, dois, três, quatro, cinco. 5 uns. O lado direito composto por 5 uns. E temos o lado inferior, que é o número 1, 4, 6, 4, 1. Vejam vocês, não há, no triângulo de Pascal, esses uns não se juntam, eles não se somam, né? Então nós podemos dizer que o lado esquerdo representaria o sujeito no sentido lacaniano, né? O sujeito no sentido lacaniano, que tem uma composição, como o Lemois, o eu-moi, o eu-g, o eu inconsciente, né? O sur-moi, o super-eu, né? Esse é o sujeito lacaniano. E temos o ideal de moi, o ideal do eu, que seria o super-eu bom, o sensor bom, né? E temos também o le ça, em francês é le ça, C cedilha A, o chamado, e que traduziram em francês, eu vou dizer lá na frente, traduziram para a obra de Freud, que era num alemão muito simples, foi traduzido para termos latinos, pelo tradutor, que era o marido de Christina Wolff, que era o tradutor de Freud na Inglaterra. Em vez de colocar as palavras simples que ele escreveu em alemão para representar o sujeito, ele não o fez. Colocou palavras latinas, talvez para buscar credibilidade para a psicanálise e para angariar, vamos dizer, o respeito daqueles que não aceitavam a psicanálise. Porque Freud enfrentou muita coisa na criação da psicanálise. Freud era neurólogo, ele fez pesquisa em neurologia, ele passou 6 meses no hospital La Pitié-Salpêtrière em Paris, né? Onde trabalhava o professor Jean-Martin Charcot, professor Jean-Martin Charcot, que fazia encenações com os histéricos e as histéricas. Utilizando a hipnose, ele tirava todos os sintomas, as paralisias, as abasias, tinha um braço paralisado, então as chamadas paralisias histéricas desapareciam no processo hipnótico. Como vai, Gili Borges? Que prazer vê-la, eu fico muito contente, tá? E tem também a Verusca também, eu quero citar os nomes, faço questão, porque eu fico muito contente com a presença de vocês. Então ele tinha uma famosa histérica Augustine, o professor Charcot, ele usava a hipnose e os sintomas desapareciam.
e ele conseguia escrever outros sintomas. E Freud assistiu tudo isso e concluiu que a histeria não era algo orgânico, que a histeria era algo da esfera psíquica. Aí eu vou dizer a minha colocação, que nós temos 3 níveis de funcionamento. Temos o nível corporal neural, temos o nível mental, que é a conexão entre os neurônios, a dopamina e as substâncias, e o terceiro, que é a questão psíquica, né? Os problemas de ordem psíquica, que são fundados pelo reservatório de significantes, pelos grandes outros, o grande outro materno, o grande outro paterno. Então, vejam vocês que que tem uma ligação profunda com a antropologia, né? Com a antropologia. E Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo estruturalista que veio ao Brasil dar aulas de sociologia na USP, de antropologia na USP, acho que foi de 34 a 1939, 32, e ele andou estudando 3 tribos brasileiras, né? 3 tribos brasileiras, que foram os Inhambiquaras, os Mororos e uma outra tribo que eu não me lembro bem o nome, e produziu uma obra que é quase um relatório de viagem, chamados Les Tristes Tropiques, os tristes trópicos. Mas ele encontrou, ele viu um rito muito interessante, eu não sei em qual das tribos, em que os filhos de 12 anos todos eram reunidos com um líder, um adulto como líder, e eles iam para a floresta, as mães se despediam deles, eles iam para a floresta e ficavam 2, 3 meses na floresta, 3, 4 meses, sem cortar cabelo, sem fazer barba, e quando eles voltavam para a tribo, as mães não reconheciam mais seus filhos. E Claude Lévi-Strauss interpretou como sendo a interdição do incesto, alguma coisa ligada ao complexo de Édipo. Isto é maravilhoso, e eu gosto de citar esta história vista por ele nas tribos do Mato Grosso que ele visitou e que ele estudou. Então, voltando ao triângulo de Pascal, vejam vocês que à esquerda temos o sujeito pode ser o sujeito do analista ou o sujeito do analisando, à direita temos o inconsciente, que é o inconsciente do analista ou o inconsciente do analisando, e temos o sujeito suposto saber embaixo. Lateralmente temos sempre o 1 que se repete. À esquerda e à direita, o 1 que se repete. E embaixo são números aleatórios. Temos um de um lado, um do outro, mas nesse lado são números aleatórios, porque os significantes não são a mesma coisa, né? O sujeito suposto saber, que também pode ser o analista e pode ser o analisando, porque toda a psicanálise produz um sujeito suposto saber, toda a psicanálise produz um psicanalista, né? E Lacan costumava dizer que o psicanalista se autoriza por si mesmo, né? Então, essa representação do triângulo de Pascal é muito importante para nós, aqui neste instante, quando nós estamos falando na questão dos uns lacanianos e do Ia-Delan. A ilusão do Einzigertzug. Freud falou no Einzigertzug. Em alemão quer dizer traço unário, o traço do um. Será que existe o traço unário da sua integritude? Eu não creio nisso. Freud tratava de uma jovem chamada Dora, um tratamento que só durou 3 meses. Dora era assediada por um amigo da sua família, né? E ela costumava dizer: eu tenho uma tosse muito parecida com a tosse do meu pai. Então essa tosse era um elemento de identificação de Dora. Como Freud estava começando, ele não recebeu a transferência, o amor de transferência de Dora para ele não soube trabalhar esse amor de transferência. A análise da histérica Dora não realmente
não durou. E Freud tinha uma relação de amizade com uma das famílias e ele não deu muita razão a Dora. Isso foi uma contra-transferência apresentada por Freud. E o amor de transferência, ele ainda não trabalhava com isso, né? Então Freud cria a existência ilusória do Ein-Sieg-Zug, que Lacan traduz a expressão Ein-Sieg-Zug. Ein quer dizer um, Sieger quer dizer traço, né? Sieg-Zug, o traço unário, repetindo a ilusão freudiana que disse é um traço que dá a ideia de que eu sou um. Eu tenho a sensação de que sou um. Pode ser um significante, e Lacan fala bastante do nome próprio, né? O nome próprio que às vezes é escolhido já antes do nascimento, e esse nome próprio vai ser um traço unário ou um Ein-Sieg-Zug dentro do alemão freudiano, né? Isso é escolhido, né? Mais um. Nós temos 3 uns que se somam e eles não se somam. É mais um que chega a quase 1. Traduzindo para a letra freudiana. Qual é o aparelho? O primeiro é o Das Ich, o eu. Das Ich, em alemão. Traduziram para o latim como ego, né? O segundo é Das Ich, o super-eu. É o eu que censura. É um eu derivado principalmente da relação com a metáfora materna. A Lalang, se a metáfora paterna não atua a partir dos 6 meses, esse super-eu se torna muito poderoso. Porque o bebê, quando chega, ele não tem mundo, ele ouve a mãe com a sonoridade, que é a realidade do mundo, e tudo que a mãe diz gera uma escrita inconsciente e é a verdade para ele, né? Então, Das Ich, o super-eu. E Das Es é o pronome neutro, né? Nós temos o Ich, o Du, né? E temos o Es. Temos o Sie, que é você, com S maiúsculo, o Sie com S minúsculo, que seria ela, né? Ela. E o Das Es é o neutro. E Freud chamou o id, aquilo que traduziram por id, por id, na tradução da obra dele, é o Das Es, é o isso, que seria a corporeidade do sujeito no aparelho psíquico. Então nós teríamos Das Ich, Das Ich e Das Es. Es é a corporeidade. Lacan trabalhou então com 3, né? Apresentamos aqui a trindade freudiana. Interessante, né? Por que 3, né? Ele era um judeu, mas não era religioso. Um judeu que foi criado no judaísmo, mas não passou pelos ritos judaicos, pela circuncisão, acho que não passou, e não fez o mitzvah, né? Ler a Torá aos 12 anos, aquela coisa toda. Ele não era um judeu ortodoxo, né? Mas ele usou a trindade, que é alguma coisa importante para nós no cristianismo, que é uma derivação do judaísmo. E que muitos bispos do cristianismo quiseram isolar completamente o cristianismo do judaísmo. Nada do Velho Testamento, mas isso não vingou, né? Houve, nesse cristianismo primitivo, houve muitas lutas entre várias tendências, né? Até que, a partir de Santo Agostinho, a coisa se estrutura, né? A partir de Santo Ambrósio, em Milão, a coisa se estrutura e chega a São Tomás de Aquino, né? E, finalmente, nós temos, a partir do ano 300, Constantino, imperador de Roma, e a imperatriz Helena, que adotam o cristianismo como sendo a religião
oficial do Império Romano, e eles fazem o concílio de Niceia, em que eles escolhem os livros que iriam compor, vamos dizer, o Novo Testamento, que seriam os 4 evangelhos e as cartas de Paulo, né? É interessante, ele faz um voto, porque ele ia enfrentar uma guerra, e se ele ganhasse, ele adotaria o cristianismo como religião do Império Romano. Foi aí que o cristianismo realmente nasceu, com força, com apoio de uma poderosa força política, né? Então vejam vocês, apresentamos aqui a trindade freudiana, a filosofia do número na escola pitagórica, né? Pitágoras, da escola eleática, né? Da Magna Grécia, um homem importante, está aí o teorema de Pitágoras, né? A partir de um quadrado você passa uma reta, você tem a famoso teorema de Pitágoras, que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa, uma coisa que realmente é considerado verdadeira, né? Um representava a divindade, a unidade da divindade, né? E o cristianismo trabalha com a ideia do um na divindade, a trindade na Sagrada Família, né? A trindade, Deus que ordena, vamos dizer, o anjo que diz que vai engravidar a mãe, Maria, e Jesus, o Filho, né? Então, a Santíssima Trindade, e tudo acaba dizendo que isso se trata de ser um, mas é uma divisão, mas que finalmente é integrada na ideia da unidade. Obviamente que isso tem uma derivação na filosofia antiga, especialmente na filosofia eleática, e podemos considerar que na filosofia pitagórica. Todo mundo está ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Será que eu preciso de repetir aqui a filosofia do número da escola pitagórica? Eu gostaria de ouvir. Todo mundo ouviu? Tá, então tá bem. Ok, obrigado. Os matemas do sujeito. Aqui nós temos o mais um, que não se somam. Nós temos aí, isso é freudiano, é a primeira tríade freudiana, que é o consciente, o pré-consciente, uma barra onde existe o recalque, a denegação e a recusa. São 3 mecanismos de defesa, e nós temos o inconsciente abaixo dessas barras denegatórias, de negação, né? Que é o recalque, que é a Verleugnung, o recalque é Übertragung, né? Em alemão, a Verleugnung, a denegação, e finalmente a Verwerfung, que Lacan traduziu como fora-reclusão do nome do Pai. A fora-reclusão do nome do Pai. Isso é uma condição que nos ajuda ao sujeito a adotar como defesa um sintoma psicótico, né? Voltamos a Lacan. O que é recusado no simbólico pode voltar no real em forma de alucinação, em delírio. Pode, né? Então vejam vocês que aqui é a primeira tríade freudiana. Vamos agora, a segunda tríade freudiana, nós já falamos, né? Que é das Ich, o eu, das Iberia, o super-eu, e das Es. Esta é a matemática da segunda tríade freudiana. E temos o mais um, que é um dueto, né? Freudiano, que seria o Lebenstrieb. Leben quer dizer vida, Trieb quer dizer pulsão, derivado do verbo treiben em alemão, pulsão de vida, né? Pulsão de vida, que ele trabalha com ela mais cedo. E temos o der é o pronome masculino para Trieb, né? Der Todestrieb, pulsão de morte.
que Freud lança a pulsão de morte a partir de 1921, e na sua obra Além do Princípio do Prazer, né? Em que ele fala, ele tinha perdido a sua filha, Sophie Hallstatt, na Alemanha, de gripe espanhola, né? Uma gripe que não existiu na Espanha, mas recebeu esse apelido, né? Ele tinha perdido outras pessoas, não sei se isso influenciou na elaboração da sua teoria da pulsão de morte, né? Todestrieb. Ele fala que não, que antes da morte da filha dele, na Alemanha, ela deixou dois ou três filhos, né? Ele já havia elaborado a pulsão de morte, que são intrincadas, uma ligada na outra. Teríamos uma pulsão de morte do campo simbólico, uma pulsão de vida do ponto de vista do simbólico, aí eu estou falando do real, simbólico, imaginário, né? Podemos ter uma pulsão de morte do campo do real, que seria o luto, a melancolia, a tristeza profunda, né? Mas nós, neste momento que estamos vivendo o ataque de vírus ao mundo, né? Nós temos a pulsão de morte, que enquanto ela está integrada à pulsão de vida, nós estamos indo bem. Mas não podemos separá-las, uma ir para um lado, uma ir para o outro. A pulsão de vida, que seria a pulsão de Eros, né? É para tudo aquilo que nós realizamos em nossa existência. Para o desejo, para o trabalho, para a arte, para a literatura, para a amizade, para a filia, né? A filia, a amizade em grego, né? Então, e também a pulsão de morte, nós sabemos que somos seres, como Lacan nomeou, l'être jeté à la mort, né? L'être jeté à la mort, o ser lançado para a morte. Nós sabemos disso, mas não ficamos com a pulsão de morte impregnada em nós, nos torturando com a tristeza profunda, a melancolia, ou, enfim, a depressão. Diz que no Brasil tem 16 milhões de depressivos, né? Então, é muito importante que estas pulsões trabalhem integradas e que nós não nos entreguemos a afetos da tristeza. Baruch Spinoza falava em 3 afetos que fundavam os demais afetos, né? A tristeza fundava os maus afetos, o ódio, a inveja vai por aí afora. Isso em Baruch Spinoza. Nós tínhamos a alegria que daria origem aos bons afetos, ele falava. E o desejo também que daria bons afetos. O desejo que em Lacan é alguma coisa ligada ao objeto pequeno a, que é a renúncia ao excesso de gozo, ao excesso de pulsão sexual, que ocorre, tirar gozo de la jouissance de l'autre, do gozo do outro, baixar para o gozo fálico, baixar para o mais de gozar, le plus de jouir, e chegar até o objeto pequeno a. Esse algoritmo que representa o desejo, é representativo do desejo, que no discurso analítico o A representa o discurso do analista. É o primeiro algarismo que aparece na teoria dos 4 discursos. Nós temos o discurso do universitário, o discurso do mestre. O do universitário é representado pelo S2, né, pelo algarismo S2, que é o saber acadêmico. O discurso do mestre é representado no discurso do mestre pelo sujeito, né, pelo S1, que é o sujeito, é o significante fundante do sujeito, o S1, que é o mestre, le maître chatré, o mestre castrado, porque toda metáfora paterna tem que ser representada por um S1 que seja um mestre castrado, né? Que tenha uma relação com seu filho, com a sua filha, sem ser sexualizado, né? Quando ocorre uma sexualização
seja de um lado, seja do outro. Nas crianças existe uma sexualização que nós chamamos de complexo de Édipo, né? Então temos o discurso do mestre castrado, S1 é a base dele, e temos depois o discurso da histérica, que é o S barrado, que é o sintoma, o sujeito dividido, né? Tanto na histérica como na psicose. Não quero dizer que o psicótico ele é todo fragmentado, né? Nós temos o sujeito amarrado na psicose também. Nós temos o Daniel Paul Gottlieb Schreber, que em 1903, um presidente da Corte de Apelação do Reino da Saxônia, que ele ficou 8 anos internado numa clínica psiquiátrica, onde ele tinha delírios fantásticos de ser a prostituta de Deus, a mulher de Deus, de ser possuído por Deus. Antes ele começa com um delírio um pouco humano e vulgar, mas ele acaba criando um delírio místico, né? E ele queria se tornar livre. Ele era presidente do Supremo Tribunal de Apelação da Saxônia, nomeado pelo rei da Saxônia. E ele escreve um livro para se defender e obter os seus direitos de volta, né? E ele, depois de alguns anos, no início ele gritava, urrava contra Deus. Depois de alguns anos, ele se torna civilizado. O Dr. Weber, não era psicanalista, porque ele não tinha contato com a psicanálise, mas ele criou uma transferência muito forte com ele. Antes, no início da internação, ele ficava numa jaula praticamente, para dormir, para não correr perigo para a sua própria vida, assim como para a vida dos outros. Mas ele se estabilizou e deu conta de separar completamente o seu logos delirante, do logos normal. Tanto que o rei podia ser convidado e altas personalidades da Saxônia, pelo Dr. Weber, que ele conversava sobre filosofia, sobre direito, sobre assuntos importantes, mas ele não tocava nos seus delírios. Ele se estabilizou completamente, inclusive advogou depois que ele publicou seu livro As Memórias de um Doente dos Nervos, que foram publicadas, que foram lidas por Freud em 1911. E, infelizmente, o Michel Foucault, que escreveu, eu acho que eu vou falar sobre isso lá na frente, sobre a infelicidade de Michel Foucault não ter lido As Memórias de um Doente dos Nervos e de não ter lido o texto que Freud escreveu sobre isso em 1911. O sujeito fragmentado. O matema lacaniano do sujeito dividido, o chamado indivíduo, o sujeito dividido. Como é que é o sujeito dividido em Lacan? Temos mais um, que é um. O primeiro um seria o le moi, o eu moi, o sujeito cotidiano, o sujeito do dia a dia, né? O segundo é o léger, J-E, esse é um pronome je suis, c'est que je suis, eu sou o que sou, né? O léger é o eu inconsciente, dentro da divisão do sujeito feita por Lacan. Léger é o eu inconsciente. Temos o sur-moi, que é o super-eu, que é o super-eu, que é o censor tirânico que atua sobre o eu, que tem uma derivação muito forte da figura materna. E temos l'idéal de moi, o ideal do eu, que seria o censor bom, o censor civilizado, o censor educado, o censor que não trabalha com o gozo, né? O ideal do eu. E temos aqui o zero, habita a matemática do inconsciente em Lacan, né? Nós temos o zero, temos o S1, que é o significante fundamental, perdão, o zero
e o infinito, o zero e o infinito, né? Que são parte deste aparelho lacaniano. Habita a matemática do inconsciente em Lacan, temos do zero ao infinito. Temos o S1 eu barrei, que é o significante fundamental, o mestre castrado, que é o reservatório de significante para a construção, a partir do 4º ou 6º mês, quando a mãe perde o privilégio de ser aquela que fala a Lalang com o seu bebê, o pai entra no jogo e ele representa o S1, o significante fundante das leis, da sociabilidade, do sujeito vivendo no mundo, em um mundo ordenado, talvez um pouco impregnado pelas ordens do mundo, tal qual Michel Foucault colocou na sua obra A Ordem do Discurso, né? Então temos o S1, o S2, o Sn e temos o S infinito. Então temos significantes infinitos na estrutura do inconsciente, mas que não podemos ter a arrogância de querer chegar ao infinito. Isso não é possível acontecer, tá certo? E o significante só tem sentido para outro significante. Esse é o sujeito fragmentado, o sujeito do inconsciente, que Lacan, quando fala do sujeito, ele está sempre falando do inconsciente. Leger, o eu-G, é o sujeito do inconsciente. A cadeia de significantes. Embora Freud tenha escrito Análise Finita e Infinita, é um texto testamentário de Freud, podemos admitir uma possibilidade na finitude do ser ou do Dasein e renunciarmos à ideia de uma psicanálise infinita. Claro, a psicanálise ela seria o analisando além do, se falarmos freudianamente, do Dazir, das Iberich e das Es, além do eu, do inconsciente e do supereu, né? Isso em Freud, né? Isso não pode ser infinito. Uma análise não pode ser infinita. E há um aparecimento de um eu, de um novo eu, das Ich psicanalítico. Surge um eu psicanalítico durante a intervenção do analista no processo analítico, né? Lacan, em seu retorno a Freud, cria desprestígio para com a neurologia e biologia. Ele queria tirar biologia e neurologia da psicanálise, que Freud colocou muita, porque ele queria fazer a psicanálise ser aceita, a psicanálise ter respeitabilidade. Ele tinha um professor de neurologia que fez um discurso quando ele voltou de Paris, quando ele ficou lá com o professor Charcot, 6 meses, desmoralizando. Ele já era um neurologista da Universidade de Viena, e fez um discurso dizendo que ele se rebaixava ao cuidar das histéricas, porque a histeria era muito menosprezada ao longo da história da humanidade. A histeria só tinha muito respeito na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Na Idade Média também, mas quando o racionalismo aparece na Renascença, as histéricas se tornam bastante desprezadas e perseguidas, né? Então ele dizia: como você, um médico de renome, cuida das histéricas? Isso não é coisa para médico, né? Dizia um professor de Freud. Mas esse professor, no dia que ele adoeceu para morrer, ele mandou chamar Freud ao seu quarto, ao seu leito de morte, e disse: continue trabalhando com a histeria. Eu sou o pior dos histéricos. Eu não queria admitir, mas eu sou o pior dos histéricos. Continue o seu trabalho. E Freud, nas traduções
Les leçons de mardi, as lições das terças-feiras, do professor Charcot, que ele traduziu do francês para o alemão. Ele dizia: como eu, um médico conceituado, neurologista, trabalho com as histéricas, cuido delas, mas está tudo bem, ele disse. A histeria vienense, a histeria contemporânea é o primeiro grito feminista das mulheres na história ocidental. Muito bacana, né? E Freud era um feminista. Freud era um homem que defendia as mulheres. Desmontando o signo de Saussure, de Ferdinand de Saussure, né? Onde nós tínhamos um significante e para cada significante um sentido. Ele desmonta esse significante, tira o S e a barra, e um significante só passa a ter sentido para outro significante. Porque um significante pode não ter sentido nenhum, pode ter dezenas de sentidos acumulados. O significante sozinho, com seus sentidos, é a metáfora, né? E o significante na sequência, que um significante só tem sentido para outro significante, isso é a metonímia em Jacques Lacan, no pensamento psicanalítico de Lacan. Não há sentidos fixos, né? É muito importante nós sabermos disso, que os sentidos não são fixos, né? E que nós não lemos um poema, nós não lemos um texto da mesma maneira. Um texto poético, um texto trágico, um texto literário, se mandarmos ler Madame Bovary, 30, 40 pessoas, as leituras serão diferentes, né? Madame Bovary, de Gustave Flaubert, né? Que é um livro belíssimo da literatura realista, né? Mas em que mostra a histeria feminina na sua plenitude, onde a relação sexual passa a existir em Madame Bovary, e que leva Flaubert a ser preso no Terceiro Império durante o reinado de Napoleão III, né? Ele é preso porque Charles era um médico, Madame Bovary era a mulher de um médico que vai arrumando amantes em série. E a sociedade francesa ficou escandalizada, ele é preso, julgado, e o juiz faz uma pergunta a Gustave Flaubert: Monsieur Flaubert, qui est vraiment Madame Bovary? Quem é verdadeiramente Madame Bovary? Il a donné la suivante réponse. Ele deu a seguinte resposta: Monsieur le juge, croyez, senhor juiz, creia, je vais vous dire la vérité, seulement la vérité. Eu vou dizer a você a verdade. Madame Bovary, c'est moi-même. Madame Bovary, sou eu. E o juiz o liberou do processo. Ele foi inocentado. Ok? Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Estou quase terminando, tá, gente? Todo mundo está me ouvindo, né? Ok? Então vejam vocês, nós temos aqui a questão da revolução do significante, que também é uma questão de uns que não se somam, mas um significante tem sentido para outro significante, ou um significante tem sentido para o sujeito e depois para outro significante. Aí está o grande logos, ou la raison, na psicanálise. O grande logos que Lacan cria com essa revolução dos significantes que ele busca na linguística, na linguística geral de Ferdinand de Saussure, que foi uma obra montada pelos seus alunos, né, com a teoria do significado e do significado. E nós, analistas, trabalhamos somente com os significantes. A fragmentação, sim ou não, na loucura, é interessante. Vamos passar agora para um pouquinho da clínica. Michel Foucault publica um escrito, La folie et la deux raisons,
É a tese de doutorado de Michel Foucault. E ele tinha como aluno Jacques Derrida, que era eu acho que ele era um argelino berber, né? Ele passou a infância na Argélia e depois foi para Paris e acabou se tornando um filósofo importante na escola do desconstrucionismo, o Jacques Derrida. Então Michel Foucault publica o seu escrito La Folie et la Déraison, a loucura e a desrazão. Foi aí que ele foi infeliz. Ele não foi feliz quando ele fala na desrazão. Porque os loucos, a partir da Renascença, eles eram colocados em navios e colocados em alto mar para morrerem ou para irem para outros portos, né? A chamada nautos loucos, né? Existe até uma pintura que tem este nome, né? Então os loucos eram menosprezados, havia o grande confinamento também, em que eles se misturavam com fezes, urina, não eram tratados como seres humanos, né? Não eram tratados como seres humanos. O primeiro médico que realmente tirou a loucura era muito respeitada na Grécia clássica, como os loucos eram oráculos dos templos dos deuses gregos, dos deuses romanos. Quando num comício na República Romana, né, durante a República, para eleger os cônsules, né, nós tivemos o período monárquico, do ano 800 até o ano 200, do ano 300. Tivemos a República Romana, que era eleitoral, se elegia os 3 cônsules, os senadores, e elegia os tribunos da plebe. Os homens queriam vetar leis que eram contra os interesses da plebe. Temos a história de Espartaco, um tribuno da plebe, e uma grande revolta de 100 mil plebeus contra os privilégios da monarquia. Então vejam vocês que a loucura era bem vista. Num comício, quanto mais ataques histéricos houvesse, quanto mais crises de loucura houvesse, esses sintomas, essas pessoas eram mensageiros de Deus. Mas na Idade Média continuou, mas na Idade Média, na medida que se aproximou da Renascença, o racionalismo foi introduzido. E foi o erro de Michel Foucault ter colocado a palavra desrazão, la folie et la déraison, a loucura. E Jacques Derrida protestou respeitosamente, ele era aluno de Michel Foucault, contra essa história de dizer que o louco tinha uma desrazão. E nós sabemos que o louco tem razão. Eu citei o caso de Daniel Paul Gottlieb Schreber, né, que escreveu as Memórias de um Doente dos Nervos em alemão castiço. Ele era um esquizofrênico, que estava estabilizado e estava muito bem. Não é? Albert Einstein teve Eduardo Einstein, o terceiro filho dele, que ia estudar medicina para se tornar psiquiatra, morava em Zurique, na Suíça, com Mileva Maria Einstein, a primeira mulher dele, e ele gostava da filosofia, Einstein adorava conversar com ele, conhecia as teorias de Einstein, mas ele desenvolveu uma esquizofrenia, Edward Einstein. E ele escreveu uma carta interessante para Einstein, dizendo que quando o pai se interessa demais por temas muito intelectualizados, aí ele bota entre parênteses, eu e você. Falando eu, Eduardo Einstein, e você era o pai. A doença, a loucura aparece no filho, né? Ele falou isso para Albert Einstein, que não soube lidar muito bem com a esquizofrenia. Ele não consultou Freud, ele conversou com Freud sobre a guerra e vários temas, trocaram cartas. Uma vez ele manda uma carta de parabéns para Freud, de aniversário,
E ele pede a Freud que não explique nada para ele. Responda, mas não explique nada. Né? Ele nunca procurou Freud sobre o filho. Momento nenhum. E nós já tínhamos tido o caso Schreber, né? Que era um exemplo que Freud conhecia, que o Dr. Carl Jung, do Hospital Psiquiátrico de Zurique, também conhecia. Né? Ele não soube lidar bem com a esquizofrenia do filho. Né? Então ele mudou o título, Michel Foucault, da obra, ele publicou, ele tirou o prefácio, né? Ele tirou o prefácio e deu o título de La Folie dans l'Art Classique, porque nós sabemos que o louco tem razão. Ele tem uma parte psicótica e uma parte não psicótica. A não ser que haja uma fragmentação intensíssima, mas geralmente o louco ele responde bem ao tratamento farmacológico, naquela época não tinha, e ao tratamento psicanalítico. Tanto que Schreber não tratou como psiquiatra, não havia remédios, e ele conseguiu a estabilização completa, inclusive exerceu 7 ou 8 anos de advocacia, depois que ele saiu do sanatório. Eu perdi a conexão, por favor, Murilo, não perdi, vocês estão me ouvindo bem? Ah, obrigado, hein, pela gentileza. Quando para de funcionar, eu falo, mas eu falo. Tá. Então ele publicou com o nome de La Folie dans l'Art Classique, em que ele, como militante antimanicomial, reconhecia a existência da razão nos psicóticos. Né? Eu acredito que ele deve ter sido aconselhado a ler as memórias dos doentes dos nervos, de Daniel Paul Schreber, e de ler Freud, e de conversar, ter contato com o doutor, o criador da psicologia analítica, que foi inicialmente discípulo de Freud, e os dois romperam mais ou menos em 1913. Né? Ok. Então vejam você, assim Foucault se credencia a ser um militante antimanicomial. E veio ocorrer no século XX a extinção dos manicômios, e hoje não se admite mais internações para isolar, para matar, para se livrar do sujeito. Os psiquiatras, ainda há um preconceito. Os psiquiatras nos hospitais psiquiátricos, nas emergências, não costumam dizer o diagnóstico, esquizofrenia, dizer o diagnóstico de psicose, porque, a não ser que sejam pessoas intelectualmente bem elevadas, né? Porque eles não dão conta de compreender e há uma tendência de abandono do paciente. Né? Não há um na loucura ou muitos outros. Eu já falei aqui, né, mas só para repetir, o esquizofrênico Daniel Paul Gottlieb Schreber já havia mostrado ao mundo em 1903 suas memórias em defesa de sua autonomia jurídica, os seus direitos civis, a busca dos seus direitos civis, no livro As Memórias de um Doente dos Nervos, alemão castiço, perfeito. Durante 8 anos de internação em hospital psiquiátrico da Saxônia, ele foi presidente do Supremo Tribunal, equivalente ao nosso STF daqui. Durante um mês depois, ele realmente descompensou. Ele tinha uma foraclusão no nome do pai. O pai era um tirano, era um médico ortopedista tirano. Ele teve 2 irmãos, uma irmã e um irmão que se suicidaram. Esse pai realmente foi foracluído e não deu conta de ajudar a construir o sujeito dos seus filhos. Daniel Paul Schreber. Durante os anos de internação em hospital psiquiátrico da Saxônia, ele jantou com... Ele melhorou, se tornou uma pessoa normal, ele ia para a sociedade, próximo ao hospital, ele jantava como rei, com pessoas, e separava completamente a alucinação e o delírio do seu discurso, do seu logos pessoal.
Ele separava o logos do inconsciente do seu logos pessoal. Ninguém percebia que ele tinha uma esquizofrenia, né? Então vejam vocês, foi estabilizado e aprendeu a separar seu discurso alucinatório delirante de seu discurso social. Inclusive convidado do rei da Saxônia e do Dr. Weber em jantares no hospital. Freud leu essas memórias em 1911. Ele escreveu essas memórias, ele leu essas memórias em 1911, escreveu sobre elas. Por que Michel Foucault não leu Freud ou outros autores da psicanálise? Ele deve ter lido quando ele muda o título da sua obra, né? E tira a palavra de raison. Ele tinha medo do discurso analítico, bastante. Lacan fala, vamos terminar com um texto de Lacan. Eu gostaria, antes de deixá-los, de introduzir uma coisa. Trata-se aqui do que explorei, o que chamei de uma nova lógica. Nós falamos da lógica borromiana, né? Do real, do simbólico imaginário e do sigma, da letra sigma que representa o Santon, o quarto ar, né? Esta deve ser construída, essa lógica, a partir daquilo que não é. Ou seja, a partir disto que deve ser formulado em primeiro lugar. Nada do que acontece em decorrência da instância da linguagem pode desembocar de algum modo na formulação satisfatória da relação sexual. Ele continua dizendo que le rapport sexuel n'existe pas. A relação sexual não existe. O amor não é sexualidade. Desde Platão, desde o Fedro, os diálogos de Platão, ele dizia que o amor não é sexualidade. O amor não é paixão. Paixão é doença. E havia uma relação entre os herômenos, os jovens de 15 anos, e os erastas, os homens mais velhos. Os homens jovens não podiam amar os erastas. O erasta ensinaria filosofia, política, a ser guerreiro, a participar da assembleia. E quando um jovem tinha problema, não chamava os pais, chamava o erasta, o homem mais velho. Mas não poderia haver uma paixão entre os dois. E o jovem não podia sentir amor pelo seu erasta, né? Isso é importante. Essa exploração lógica não é apenas o questionamento daquilo que impõe limites à linguagem em sua apreensão do real. A linguagem do real, aquilo que não se compreende, aquilo que nós não damos conta de dar um sentido. Mas rodeamos esse real, fazemos furos nesse real de simbólico e as coisas andam. Na própria estrutura desse esforço de abordá-lo, em seu próprio manejo dele, ela demonstra o que pode haver de real na determinação da linguagem. Claro, a linguagem pode estar no real, no simbólico, no imaginário, a linguagem. Ela pode estar tanto na neurose, como na perversão, assim como na psicose. E a razão também pode estar em todas, né? A razão existe, né? Nós temos muitos esquizofrênicos que são razoáveis, bastante razoáveis, né? Só no ponto de uma certa falha do real indizível, propriamente falando, um real indizível, já que seria ela que determinaria todo o discurso, que reside as linhas desse campo, que são as que descobrimos na experiência psicanalítica. Não será conveniente e provável, próprio para se induzir que o que a lógica desenhou ao relacionar a linguagem com o que é postulado de real. Real é aquilo que não tem sentido, que nós temos que trabalhar com ele. Possa nos permitir situar certas linhas, inventá-las. Eis o esforço teórico que designam por esta leveza que encontraria uma insistência. Não será possível encontrar aí uma orientação? Então, aqui ficamos.